Hello guys, how are you doing? Essa é a série Inglês Toda Hora e aqui você vai poder encontrar uma revisão das nossas aulas anteriores e praticar um pouquinho mais de inglês. Are you ready? Let's go! Na última aula nós estudamos a forma afirmativa do verbo to be no tempo presente, então essa revisão será sobre isso. Primeiro de tudo, o que é esse bendito desse verbo to be? O que ele significa? A sua tradução para o português pode ser tanto ser como estar. E por que ele é tão importante? Então, assim, basta pensar em português. Para que a gente usa o verbo ser ou estar? Para descrever pessoas, objetos ou lugares, descrever o estado de alguém ou de alguma coisa, ou mesmo localizar algo ou alguém. Então, você pode verificar o exemplo que eu trouxe para cada uma dessas situações. Um outro detalhe que é legal prestar atenção é que nós estamos estudando esse verbo no tempo presente, então é o que está acontecendo neste momento ou o que é verdade neste momento. Agora que você relembrou o que é o verbo to be, vamos ver como que ele é utilizado. Então, se vocês observarem, eu tenho uma coluna com os pronomes, que nós já vimos, e cada um tem seu respectivo verbo to be. Então, vamos praticar a pronúncia de cada um deles. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Aqui do lado tem a tradução de cada um deles. Então, existe, na verdade, a forma reduzida do verbo to be, onde eles literalmente vão cortar uma letra e eles substituem por um apóstrofe. Então, nós podemos ver aqui na tabelinha. Eu tenho o pronome e o verbo to be, e em seguida eu trago a forma reduzida. E por que essa forma reduzida é tão importante? Porque é exatamente o jeito que eles vão falar. Então, você tem a opção de falar I am, mas você muitas vezes vai escutar alguém falando I'm, que é a forma reduzida. O que é importante você lembrar? No momento da escrita, quando você estiver escrevendo um e-mail, alguma coisa mais formal, você deve usar o verbo to be normal, na forma longa. Por exemplo, I am. Porém, na hora de falar, você pode, e isso vai deixar o seu inglês mais fluido, né? Quando você conversa desse jeito, usar a forma reduzida. Então, agora nós vamos praticar o som da forma reduzida do verbo to be. Para que vocês percebam bem a diferença, eu vou falar primeiro a forma longa e em seguida a forma reduzida. Então, o primeiro vai ficar assim: I am, I'm. You are, you're. He is, his. She is, she's. It is, its. We are, we are. You are, your. They are, their. Por último, como é de costume, tem um pequeno exercício para você praticar de forma oral. O que você precisa perceber é que estão faltando os verbos to be, antes de você conseguir preencher com a sua própria informação. Então, a ideia é você trabalhar a questão da apresentação e entender por que o verbo to be é tão importante. E, sendo assim, é dessa forma que eu finalizo a revisão dessa aula. Espero você na nossa aula na semana que vem. So, see you next week. Bye, bye!